Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto dos double weight questions. Todo mundo fala muito sobre os double weight questions, mas quais são os seus usos, como é que é o funcionamento disso, beleza? Mas só que antes disso, nós vamos estar fazendo as nossas aulas a partir de agora, a correção da tarefa que é proposta por nós lá na plataforma da Secretaria Municipal de Educação e que o seu professor tutor ele envia a vocês, tá bom? Então, da aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o plural do substantivo, vocês se lembram? Conseguem se lembrar? Tá lá na tela, lá aberta para vocês, ó. Lembra que tinha as 3 regrinhas que nós falamos sobre a pluralização de substantivos? Que eram as regrinhas lá, a básica, que é a principal, que era apenas o acréscimo do S, a outra regrinha do ES e a outra do IES. Se vocês não se lembram, dá uma passada nas nossas plataformas digitais, que vocês vão estar dando uma olhada na aula anterior. E também tem no material apostilado de vocês toda a explicação e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, só observando rapidinho lá, porque a nossa aula, como vocês sabem, é curtinha. Tem as palavrinhas lá em cima, e vocês iriam pegar aquelas palavrinhas, todas elas estão no singular. Lembra que singular é apenas um, e plural é mais de um? Vocês iriam pegar aquelas palavrinhas e pluralizar elas de acordo com a regra do S, ES ou IES. Então nós temos lá, no S, rooms, apartments, towns, days, eyes, desks, kitchens, jobs, earrings, parrots, lá na regrinha do ES. Tá dando certo aí? Vocês conseguiram fazer certinho? Tenho certeza que fizeram, porque quem prestou atenção na aula deu conta, né? É bem facinho essa regra da pluralização. Watches, buses, boxes, kisses, glasses, dishes, churches. ESs. Cities, parties, babies, universities, hobbies, countries, sandwiches. São essas palavrinhas, elas são todas em inglês, tá? São palavras que creio que a maior parte delas vocês conheçam. Nós não vamos traduzir palavrinha por palavrinha, que nossa aula é curta. Se tiver alguma palavrinha que você não conhece, recorre lá ao dicionário, que é físico ou dicionário online. Enfim, tem várias formas de vocês procurarem significadozinhos de palavras. Tudo bem? Então, correção feita, beleza? Então, não deu tempo de assistir, vocês estão na TV, não deu tempo. Vai no YouTube, pausa o vídeo, corrige lá de vocês. Mas também é enviado a correção no grupo da sala de vocês. Beleza, galera? Bom, teve um outro exercíciozinho lá. Exercício 2. Escolha as palavras da caixa e complete as sentenças. Look, there are 2 men. Ao plural lá, lembra que é o plural irregular de man, homem, no singular é com A, no plural é com E. There are 2 men on the sidewalk. B. I can't withdraw any money now. There is a person at the ATM. C. There are many people in town center. Letter D. I can see a lot of children playing in the park. Letter E. Look, the baby can't hold its feet. Letter F. She has beautiful teeth. Letter G. There is a woman and a child sitting on the bench. É a mesma coisa do exercício 1, pessoal. Não dá para traduzir palavrinha a palavrinha aqui agora, que nossa aula é curtinha. Não conhece a palavrinha? Lá tem lá vários aplicativos que você pode instalar no seu smartphone, pelo seu computador, enfim, beleza? Ou até um dicionário físico, que a gente em várias aulas, lembra que a gente trabalhava com o dicionário, a gente explicava para vocês como é que era o uso, tá certo? Vamos começar a nossa aula de hoje então, ó. Então só para a gente lembrar, nós vamos falar hoje sobre os double weight questions. O que são os double weight questions? As double weight questions são um grupo de perguntas que possuem as letras com WH. Também vão ter algumas que vão começar com H.
tá? Mas a gente chama elas de double weight questions, porque elas são utilizadas para fazer perguntas no começo. É uma pergunta, ela sempre vai vir no início da frase, tá? Então, ela indica que é uma pergunta. Tem a exceção que diz CWH, que é a palavrinha que é o how, que nós vamos ver o significado delas. Olha lá o significadozinho de cada uma. Coloca na tela pra gente. What? O quê? Ou qual? Why? Igual os mineiros falam, pessoal. Olha que legal. Why? Por quê? Porquê de pergunta, tá, gente? Porque o porquê de resposta não é why, é because. Because. B-E-C-A-U-S-E. É o porquê de respostas. Se eu pergunto com why, eu respondo com because. Ok? When? Quando? Quando aconteceu tal coisa? When? Where? Onde? Onde você mora? Where do you live? Who? Quem? Quem é aquela pessoa? Quem estava com você ontem à noite? Who? Which? Gente, se vocês observarem, ela vai ter o mesmo significado de what. Só que a gente utiliza o termo which para poder fazer escolhas. Por exemplo, eu estou numa loja e a vendedora, eu tô com 2 peças de roupa. A vendedora falou assim, qual peça você quer? Qual? Se ela fazendo essa pergunta, ela utilizaria what ou which? Ela teria, a forma correta é which, que dá a intenção de qual para poder fazer escolha entre variedades. Tudo bem? Então, marquem aí na cabecinha de vocês. Which tem o mesmo significado de what, no caso de qual, não de o que, tá? Apenas qual. Porém, esse which a gente pode fazer escolhas entre várias coisas. Tudo bem? E tem lá o how. How. Como. Ok? Vamos ver os usos disso? Lá nós vamos falar um pouquinho sobre as estruturas dessas perguntas. Porque os double weight questions são utilizados para se fazer perguntas. Tudo bem? Então tem toda frase, toda gramática de qualquer idioma possuem suas estruturas gramaticais. E essas estruturas gramaticais, elas devem ser seguidas à risca, que senão denotam um erro gramatical ali. Tudo bem? É igualzinho em português, francês, russo, alemão, enfim, tem as suas estruturas para a formação de uma frase. Vamos ver qual é a estrutura aqui? O exemplozinho com what. Se o verbo principal da pergunta é o verbo to be, para quem não lembra o verbo to be, nós já tivemos uma aula, dá uma passada nas plataformas digitais que vocês encontram a aula de verbo to be. A estrutura da pergunta seria dessa seguinte forma. O double weight question, tá? No caso lá está what. O verbo to be é is, que se vocês observarem tá traçadinho roxo, ok? Your, pronome, tivemos aula de pronome também, passa nas plataformas que vocês se lembram. E name, que é o sujeito, subject, ok? Então seria essa a forma correta. Então o double weight question, ele sempre vem no início da frase, ok? O que significa essa frase? Qual é seu nome? Aquela frasezinha que todo mundo conhece, né? Desde lá de pequenininho. What is your name? A gente ouve por aí falando what's my name. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada saindo aqui. Não é what's my name, é what is your name. Ok? What is your name? What's your name? Ok? Qual o seu nome? Beleza? Isso é uma estrutura com o verbo to be. Ó, alguns exemplos lá com o verbo to be, ó. O que tá em traçadinho, tá lá em... Tá com tracinho, tá? É a forma verbal do verbo to be. Todas estão no singular. Where is your office? Onde é o seu escritório? How are you? Como você está? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Who is your friend? Quem é seu amigo? Ok? Perceberam? Ó, vamos voltar ao slide. Olha lá, o double weight question, o verbo to be e depois sempre o subject. Ok? Beleza? Então, se vocês observarem, double weight question,
verbo to be e o subject. Alright? Alright significa tudo bem? Certo, pessoal? Então vamos correr aí. Para outros verbos no presente, estamos falando do verbo no tempo verbal presente. Relembrando, nós temos passado, presente e futuro. Devemos usar o verbo auxiliar do e does, que são verbos auxiliares, que vamos ter aulas nas nossas próximas aulas, vamos falar sobre verbos auxiliares, ok? A gente utiliza o double weight question, o verbo auxiliar, que é do ou does. A gente utiliza does para he, she and it, que é ele, ela ou isto, né? Que é a terceira pessoa do singular, mais o sujeito e mais o verbo principal. Olha lá como é que fica. Fica bem diferente, né? Então, ó, where do you live? Onde você vive? Onde você mora? Tá? O verbo live é o verbo viver, morar, ok? Exemplos. What do you do on the weekends? O que você faz nos seus finais de semana? How does she go to school? Como ela vai à escola? Where do you live? In a house or in an apartment? Onde você mora? Numa casa ou num apartamento? Ok? Observem os usos dos verbos auxiliares lá, ó. Do and does, alright? Aí eu coloquei aí, gente, um quadrinho aí, junto com a nossa querida coordenadora Karina, né? Sempre nos auxiliando. Karina, um beijo para você. Nós temos lá, questions, words in English. Nós temos ali todos os que nós acabamos de falar, ó. Exceto não falamos o how many e o how often. Vamos só falar um pouquinho? Lá então, ó, who? Quem? Perguntando sobre uma pessoa. Who is that woman? Quem é aquela mulher? Do lado. Where? Lembra o que é where? Onde? Perguntando de um lugar, de uma posição. Where do you live? Onde você mora? Where are my boots? Onde estão meus sapatos? Meu calçado? When? Quando? Why? Lembra do why, pessoal? É o porquê de pergunta. Como é que eu respondo para o why? Eu pergunto com why e respondo com because. Isso aí mesmo, lembraram, né? Sempre lembrem. Pergunto com why, respondo com because, que é o porquê de pergunta e o porquê de resposta. What? O que? Qual? How? Como? How does it work? Como é que isso funciona? How do you go to school? Como que você vai para a escola? Which? É aquele lá o qual para poder fazer escolhas, quando você está escolhendo entre coisas. Perguntando sobre escolhas. Which is better exercise? Swimming or tennis? Qual que é o melhor exercício? Natação ou tênis? Tá vendo que tá fazendo uma separação aí, tá dando opções? Então eu não utilizo what, eu utilizo which, ok? E nós temos lá uns compounds, que é uma composição de duas palavrinhas junto com um double weight question. How many? How many é quantos, tá? Asking about quantity, falando sobre quantidade, sobre coisas, substantivos contáveis. Nós vamos ter aulas aí para frente que nós vamos falar sobre os countables e uncountables, que em português isso não existe, né? Que são elementos contáveis e elementos incontáveis, ok? Então, ó, how many? Quantos? How many people were there? Quantas pessoas tem lá? Quantas pessoas estão lá? Ok? E lá, how often? Que é com que frequência? Com que frequência você faz alguma coisa? Com que frequência você vai ao supermercado? Com que frequência você visita seus avós? Ali o exemplozinho que nós colocamos ali é how often do you go swimming? Com que frequência você nada? Beleza? Então hoje, pessoal, nós falamos sobre o quê? Sobre os double weight questions, que são palavrinhas em inglês que são utilizadas para se fazer perguntas específicas. Beleza? A aula é muito curtinha, rapidinho,
mas vai pausando a aula, vai anotando no seu caderno, na sua apostila, tudo bem? Nos vemos na próxima aula. Ficamos por aí. Um abraço para todo mundo, pessoal!